partir, então, para o nosso primeiro café literário do nosso evento, né? Nós temos aí, marcamos de 17 às 18, a gente agora vai até umas 18h30, se for o caso, né? E então a gente vai fazer da seguinte maneira, né? A gente deixa o espaço aberto, né, para o poeta falar sobre a sua trajetória, se quiser projetar aqui na tela algum poema, fique à vontade, né? Então, você terá 20 minutos de sua fala, depois nós passamos a palavra à poeta Luísa Cantanhede, que terá também uns 20 minutos, para que depois a gente comece, então, a bater o papo poético, tá, sobre as suas obras. Então, Antônio Ailton, seja muito bem-vindo, né? E é sempre um prazer ouvi-lo, né? Você tem além de uma criatividade poética, você ainda é pesquisador da literatura, né? Então, um poeta completo. Então, fique à vontade. Tá certo. Meu querido, boa tarde. Dino, José Dino Cavalcante, grande professor, grande amigo, ainda do curso de letras da UFMA. Eu me sinto em casa, né, aqui, porque faz parte também, eu também estudei no curso de letras, né, lá de 94 até 2000. Demorei um bocado ainda na UFMA, ali pelo RU, pelo DA de Letras. Quando eu cheguei no curso, o Dino, o professor Dino, era presidente, era diretor do Diretório Acadêmico de Letras, né? Junto com o Alessandro, estava na turma do José Neres, então, Karina Moalen de Souza, Ilza Coutrin, né? A professora Ilza Coutrin, que hoje é da UFMA também, e tinha mais ainda, tem a professora Mônica, né, que era da minha turma, que também está por aí pela UFMA. Então, assim, é um lugar que eu me sinto realmente em casa, né? Depois eu fiz, aí também, anos depois, né, o mestrado em educação, então foi uma volta à UFMA. Bom, então, assim, para dizer que eu estou em casa e que eu agradeço por demais ao convite desse amigo, desse grande mestre, que é o professor José Dino, e agradeço também a todos vocês que estão aí na organização do curso, que fizeram esse planejamento. Gostei muito da palestra também do professor sobre a casca da caneleira, né, que é algo que a gente, é surpreendente, né, é algo que a gente realmente desconhece, não é, Dino? Quer dizer, não você, né, porque você já é um estudioso dessas narrativas, né, que precisam vir à luz, mas uma turma mais nova, aí a gente desconhece muita coisa, o que tem de riqueza nesse Maranhão é um negócio extraordinário, uma coisa estupenda, certo? Boa tarde também, dou uma boa tarde também à poeta Luísa Cantanhede, que é outra grande companheira também aí de estrada, de caminho. E então, gente, boa tarde a todos, né? Eu vou falar um pouquinho dessa trajetória, ler alguns poemas. Eu não coloquei poemas em slide, justamente porque a gente acaba, para deixar uma coisa mais livre, né? Porque no slide ele acaba tomando realmente um tempo, certo? Mas eu vou ler aqui, tá? Vou ler alguns dos meus poemas para vocês, mas para começar a me apresentar, já que se estava falando de uma obra coletiva, certo? Eu vou aproveitar a deixa para me apresentar também como participante de uma coletividade, certo? Porque, como já foi dito, eu estou localizado justamente nessa passagem do século XX para o século XXI. Então, eu acho isso importante, frisar isso, eu acho importante, porque isso dá uma noção daquilo que realmente pode ser encontrado já no nosso texto. Quer dizer, toda essa mudança de linguagem, toda essa transformação social, digamos assim, eu venho
de um lugar, né? O meu lugar de nascimento é o interior, é a roça, certo? De pais lavradores, e, portanto, morei, meu espaço, né? Já que esse evento também, ele trata das questões de espaço e de tempo, eu quero também trazer um pouco desse espaço, falar um pouco desse espaço, que é um espaço que tem um impacto muito grande no meu trabalho, na minha poesia, porque eu venho desse lugar, quer dizer, desse interior do campo, dessas experiências, que são experiências de achar, que são experiências difíceis, certo? Para uma trajetória de estudo, por exemplo, de começar estudos, tendo que andar a pé em estradas lamacentas para uma escola primária, certo? Com chuva e sol, vocês devem imaginar isso. Depois, uma trajetória de estudo para a cidade, já Bacabal, do Maranhão, e depois, depois de ter terminado o ensino médio, é que eu vim para São Luís. Então, aí já na década de 80. Quer dizer, então, eu venho de um mundo, do mundo ainda que não tinha nem energia elétrica onde eu morava. Quer dizer, a gente vivia à luz de lamparina, lendo literatura de cordel. E aí entra um outro fato também na minha história, na minha trajetória, né? Que é essa leitura, esse encontro com o cordel, porque meus pais são cearenses, ou eram, né? Quer dizer, eles já faleceram, mas meus pais trouxeram essa cultura do sertão, e junto com outras famílias que vieram também acompanhando essa mesma época, eles trouxeram também aquela cultura do sertão, né? Uma cultura que é de sofrimento, mas também é uma cultura de festejos, é uma cultura de religiosidade, é uma cultura que tem admiração, por exemplo, pela ideia do cangaço, né, de Lampião, etc., que era muito, digamos assim, cultivado na literatura de cordel como um herói nordestino. Então, essas coisas, quer dizer, essa oralidade, né, essa cultura da oralidade, ela ficou entranhada, porque isso aqui é o tempo, né? É essa experiência do entranhamento, essa experiência de você carregar consigo aquilo que viveu e que pode confluir ou não para o tempo que a gente vive agora, certo? Então, nesse sentido, eu trago essa experiência da temporalidade, mas uma temporalidade que se perdeu, quer dizer, um tempo que já não é mais, certo? Então, nesse sentido, é claro que a minha poesia, ela vai ter esse impacto, e depois aí esse encontro com uma passagem de século, né, que é como a gente vive hoje, com tanta coisa, tecnologia, quer dizer, nós estamos aqui hoje nos falando pela tecnologia, então é algo realmente que causa, de certa forma, experiências, impactos na gente, que não tem como isso não refletir um pouco naquilo que a gente faz, certo? Porque nós passamos também a acompanhar, a sofrer essa mudança do tempo, tá? E a sofrer essa perda de espaço e esse entrosamento em novos espaços. Então, isso está um pouco na minha poesia, tá? Então, quando eu falei da questão da coletividade, é porque quando eu cheguei aqui em São Luís, eu comecei a participar de alguns grupos poéticos, eu já participava de movimentos poéticos em Bacabal, mas quando eu cheguei a São Luís, foi o auge justamente dos festivais de poesia falada da UFMA, ali promovido no Palacete Gentil Braga, e que inclusive acabaram, né, com tudo aquilo, com aquele processo. É um processo que realmente não existe mais, e aqui eu não sei se seria possível ainda realizar como era realizado, mas que foi que proporcionou o surgimento de toda uma geração, um encontro, né, de toda uma geração, uma promoção aí de toda uma geração. Foram os concursos de poesia falada da UFMA,
Inclusive, alguns deles eram promovidos pelo poeta José Chagas, né? Eram coordenados pelo poeta José Chagas, a Sabina, que era de lá do Palacete Gentil Braga. Então, assim, foi justamente esse momento. Foi justamente um momento também que eu entrei num grupo chamado AME, que não é a AMEI de hoje, a Associação Maranhense de Escritores Independentes, mas era a AME, Associação Maranhense de Escritores, ainda com o Eudes de Souza na liderança, e ali eu encontrei poetas como o próprio Chagas, o Nauro Machado, certo? Que era muito frequente, o José Maria Nascimento. Então, foi um momento enriquecedor para mim nesse sentido, de conhecer algo que eu ainda não fazia, certo? E depois, aí vieram outros grupos de jovens, né? Justamente depois das noitadas aí no auditório da UFMA, nós nos reuníamos, alguns poetas, foram criados alguns grupos, tá? Entre eles, Sociedade de Poetas Vivos, que foi uma coisa que durou pouquíssimo tempo, inspirado na sociedade, no filme, né? Sociedade dos Poetas Mortos. Mas depois eu entrei num grupo chamado Curare, que eu acho que foi uma reunião, na verdade, nós criamos esse grupo, eram uns 12 poetas, e é isso que eu quero dizer, que aí surge realmente um momento de crescimento dessa poesia. É claro que eu já tinha um trabalho, mas essa coletividade, é na coletividade poética que nós vamos ali conversando, dialogando sobre a linguagem. Nós queríamos descobrir uma linguagem, não descobrir, mas assim, pensar na linguagem, numa linguagem para um novo século, entende? Nós estávamos à beira de um outro século e a gente queria descobrir mais o que nós podemos escrever que pode fazer sentido para esse novo leitor. Então, no caso do grupo, vocês vão conhecer alguns poetas do grupo, que sou eu, o Bjork Mesito, o Agamenon de Jesus, o senhor Ricardo Leão também fazia parte do grupo, muito jovem, né? Hoje ele já está um tanto quanto assim como eu, mas fazia parte do grupo também, o Fernando Reis, a Georgiana Braga, então, assim, o Dio Pires, né? O Dio Pires também, que hoje está em São Paulo. Então, todo um rol de poetas que nós tratamos hoje nós nos entendemos hoje como participando desse contexto contemporâneo, essa reunião, esse diálogo nasceu naquele momento, tá? E um dos nossos alvos era justamente esse, era essa ideia de fazer um grupo para estudar, para pesquisar, para discutir essas linguagens poéticas. Então, houve um encontro também, claro, com o pessoal do Poemice, cujo cabeça, o líder, era o Paulo Melo Souza, o poeta Paulo Melo Souza. Tá? Houve também uma confluência, naquele momento, dos anos 90 ali, da secretária de Cultura ser, se eu não me engano, a Laura Amélia Damos, que também é poeta, tá? E uma poeta de verdade, entende? Aquela pessoa que é poeta da linguagem, mas é também uma poeta da vida, tá? É uma pessoa que vive também isso. Então, incentivou bastante e foi, naquele momento, depois daquele momento, que surgiu essa primeira antologia, que é uma antologia, a Antologia Safra 90. Essa Antologia Safra 90 reúne vários dos poetas que estão aí na estrada hoje, tá? Esse dos que eu já mencionei, o Nathan Campos também, que eu não falei, mas fazia parte do Curare. Tá certo? Então, foi esse momento. E eu começo a providenciar, digamos assim, o meu primeiro livro, basicamente durante o curso da UFMA, porque eu já escrevia há muito tempo, mas não tinha condições de publicação. Até pela questão da trajetória, é muito difícil, essa publicação nunca saiu, e então vários poemas foram reunidos, mas o livro foi trabalhado mais intensamente na época que eu estava justamente na UFMA, ali nas calçadas da UFMA, esperando as disciplinas da tarde. Então, esse é o meu primeiro livro, As Habitações do Minotauro, tá? Inclusive, alguns aí me chamam de Minotauro hoje por conta do livro, né? As Habitações do Minotauro.
E foi um momento de leitura do Baudelaire, do Rimbaud, do Arthur Rimbaud, do Conde de Lautréamont, certo? Aí do Chant de Maldoror. Se bem que o Chant de Maldoror, o livro, né, do Conde de Lautréamont, eu fui ler depois, porque um professor, o professor Sebastião Joachim, que veio dar uma palestra na Academia Maranhense de Letras, eu mostrei um poema para ele, à época, e ele disse, você já leu o Conde de Lautréamont? Eu disse, não. Aí ele disse, lê. É um poema chamado Carta à Madré. E assim, eu fui ler depois e vi uma certa identificação, mas é aquela ideia do desregramento. Esse livro, ele é um livro ainda de um momento de impulsos, digamos assim, tá? De muita violência, é um lirismo violento, é um lirismo carregado, justamente da leitura, né? Eu penso que um tanto quanto também, eu não descarto essa possibilidade, tá? Das leituras de Baudelaire e Lautréamont. Eu vou ler um poema dele para vocês, aliás, 2 poemas. Um deles eu escolhi, por quê? Porque é interessante que esse livro, quando ele estava sendo formado, ele se perdeu. Eu perdi ele num ônibus, andando no ônibus, e um pessoal encontrou. E eu recebi um telefonema depois, e fui buscar o livro. Quando eu cheguei lá, eu fui à noite, né? Só podia ir à noite, porque eu trabalhava e tudo, estudava. Quando eu cheguei, havia um grupo na marihuana, né? Ali compartilhando a marihuana. E era assim, eu achei aquilo muito estranho, né? Era uma casa estranha. E o pessoal gostou muito desse poema. A primeira coisa que eles me falaram, olha, gostamos muito do seu livro, mas o poema que nós escolhemos foi esse. Então, assim, não por conta da marihuana, mas por conta do caso, né? Eu achei interessante isso, né? Que o livro acabou nas minhas mãos e como isso funciona para o leitor, tá? O poema chama-se Delirium Tremens. Horrível tendência para o sono. Nada é quieto ao sono de quem vive. O mar, eternamente varrendo o sono, está sempre suspeitando o próprio verde. Longo caminho que me leva à tempestade. Um destino se imagina dono dos meus pés. Não tenho força alguma dentro de minha alma. Mar de estranho verde que teima em derramar. Luvas lavradas em impuras lavras pesam demais no horizonte do vento. É noite de tempestade e eu a obedeço, tão elementar quanto a agulha na ferida do cego. Nada poderá deter meu envelhecimento, ninguém suspeitará de minha voluntariedade. Aproveitarei este momento em que tudo cai de uma ponte para dormir nas folhas verdes do meu poema. Bom, então, assim, essa foi a ideia desse livro, essa era a ideia desse livro, tá? E havia também, claro, o encontro com o espaço de São Luís. No caso aqui, eu vou ler o poema Praia Grande Memória, que diz o seguinte: cada um dos que passeiam arrisca uma saída na ironia insuportável das estradas. O feliz, a praça. O traído, a taça. O saudoso, a traça. O poeta, o poema aceso nas paredes azulíricas. Metafísico, o destino se aproxima do teatro, marcando em compassos o suicídio das estrelas. Tic-tac, tic-gloob. A história e o sangue, tornando-se um só corpo sem retrocesso. E quem tentar fugir da cópula terá sua identidade traçalhada entre as pedras, entre as pernas. Então, esse foi... era um poema, como vocês veem, também com uma carga um tanto quanto erótica, né? Tinha uma ideia de erotismo. Então, esse foi o meu primeiro livro. O meu segundo foi uma analogia do Eterno Empenho, tá? Que foi, na verdade, um ensaio sobre Nauro Machado, foi minha monografia, orientada pela professora Márcia Mani, Miguel Feitosa, tá? Que faz parte ainda também, eu acredito, do curso, não do mestrado, aí, do mestrado de cultura, né? Mas, à época, ela foi minha orientadora também nesse livro.
em que eu trato da poesia do Nauro Machado, de uma perspectiva das pulsões dionisíaca e apolínea, tá? Nessa poesia. Foi um livro premiado no concurso Cidade de São Luís, assim como o primeiro também, As Habitações do Minotauro, foi publicado pela FUNC. O terceiro livro foi Os Dias Perambulados e Outros Tortos Girassóis, que eu coloquei no concurso em Recife, no concurso Cidade de Recife, que é um concurso, inclusive, à época nacional, foi um concurso que acabou, não tem mais. Hoje o concurso lá é o CEP, né, o concurso da CEP, da editora CEP, mas foi este livro aqui, este livro foi premiado, foram 3 maranhenses que receberam esse prêmio, tá? Foi o José Maria Nascimento, o Couto Correia Filho e eu, né? Então, 3 maranhenses receberam esse prêmio Cidade do Recife e eles publicaram esse livro em 2008, tá? O prêmio foi de 2006, houve alguma confusão para a publicação, mas finalmente eles publicaram pela Fundação de Cultura do Recife. E eu quero ler um poema que eu acho que seja o carro-chefe desse livro. Só vou pedir ao Dino que, quando der o meu horário, por favor, me fale em som, tá? Porque eu não vou ver o chat, tá ok? Então, por favor, quando for já o momento, não tem problema. Entre nós não tem cerimônia, você pode falar, tá ok? Muito bem, então, esse poema que eu vou ler, que chama-se Idade dos Metais, ele é um livro um poema, desculpa, que eu considero como encabeçando este livro, porque ele começa o livro, apesar de ele não estar no início do livro, mas foi uma nova ideia, foi uma nova proposta minha de sair um pouco daquela centração do eu e trabalhar um pouco mais a questão e pensar um pouco mais na questão da sociedade. Quer dizer, sair desse intimismo, né, que tem no primeiro livro. O primeiro livro ele tem muito intimismo, e pensar um pouco na questão de como eu saio disso, quer dizer, como eu posso fazer um tipo de poesia que possa ser lida, não seja carregada, né, nesse sentido aí, não ultrapasse a questão literária, mas que eu possa sair dessa voz interior, dessa coisa do sofrimento interior, das mazelas, etc., e jogar um pouco para a questão social. Então, daí o Idade dos Metais, que diz o seguinte, é um poema curto, ele muda completamente a forma, tá, do primeiro livro, e diz o seguinte: ao amanhecer por entre as ruas, o sol tropeçou em 2 cadáveres. Sobras da noite inoxidável, a catadora de latinhas tem mais coisas a fazer. Então, percebam que, além de ser uma síntese, a linguagem vai para um outro lugar, vai para um outro rumo. Eu quis trazer uma linguagem muito mais simples também, essa ideia da busca de uma linguagem que não seja muito carregada, tá, no livro, e daí surgiu, então, essa ideia do Idade dos Metais, tá? Então, o livro ele tem mais ou menos essa pegada. Claro que tem poemas longos, eu poderia ler pelo menos, né, algum outro, mas eu vou deixar, porque tem muita coisa. O próximo livro, eu demorei mais um pouco para escrever, é esse aqui, né, Compulsão Agridoce, e é um livro que eu já trato também, ele já partiu daquele outro ponto de vista dos Dias Perambulados, certo? Mas eu quis trazer para esse livro uma ironia que é uma própria ironia da vida, é o rir de si mesmo. Tá? Essa ideia do riso da sociedade, o riso de si mesmo, mas também trazer para o livro um tipo de voz lírica, ou voz poética, digamos assim, de sujeito poético, que seja o sujeito trabalhador, certo? Que seja o sujeito do dia a dia, o sujeito da rua, o sujeito que anda de ônibus, o sujeito que anda de van, o sujeito que, sabe? E que muitas vezes não tem voz porque ele não aparece em nada. Ele não vai aparecer nem na linguagem culta da literatura
e ele também não vai aparecer na oralidade. Ele é um sujeito no meio termo, ele é um sujeito ali meio que perdido, e por conta disso não tem voz, certo? Então, eu vou ler dois poemas dele que eu acho interessante, se vocês me permitem. Um deles chama-se Minuto Antes da Solidão e o outro chama-se Carta à Filha. Minuto antes da solidão. Minutos antes da solidão, para os solitários de meia idade. Ok? Enquanto todos dormem, estou no mundo a colocar veneno nas baratas. Arrasto os meus chinelos alpargatas a estender na casa o mais profundo silêncio. Os meus olhos são duas fragatas e minha cama é um mar nauseabundo. Uma vizinha grunhe qual uma gata e eu me pego Mr. Hyde, ali fecundo. Tomo meu sonífero, mas inútil. Começo a cochilar um sonetilho, de torta métrica e ritmo em convulsão. No rasgar do sol, seu olho inconsútil, as mães puxam orelhas dos seus filhos, e eu tropeço mais um dia na multidão. Então, esse é Minutos Antes da Solidão. Ele faz parte, inclusive, a parte do livro que chama-se 10 Lises para o Livro Imperfeito, que é uma ideia justamente de sonetos, mas que são sonetos com a perna quebrada, tá? São sonetos de pé quebrado, são sonetos que eles não são perfeitos, ok? Uma hora ou outra eu dou uma quebrada em alguma coisa para que justamente apareça essa ideia de uma imperfeição, como vocês viram na ideia do sonetilho aí. O próximo chama-se Carta à Filha, que é um poema que algumas pessoas gostam, tá? O mundo é sujo, filha, estende o teu vestido. E então, por 2 dias, espera teu marido. Se ele não vier, vive tua lenda, respeita a ti mesma e costura tua renda. Que dos maridos o inferno está cheio. O inferno, o outro da ordem caseira. De muitas mulheres, eu mesmo fui vampiro. Eu mesmo fui o estrago, o pinto, o trouxa, o pato. Toda palavra pode ser mais doce, e algumas são tão doces quanto a passa da madura fruta irrefletida. Explore as palavras, e o silêncio insiste em que trabalhe a teu favor, para ouvires o que nasce e pulsa em ti. Então, esse poema surgiu a partir de uma conversa também com uma amiga, né, que faz parte dos movimentos, de alguns movimentos feministas, tudo de Recife, e falando sobre minha filha, né, e tudo. Minha filha tem o cabelo meio que pichain, mas é branca, e tem aquele negócio, ela é uma mistura, né, então, assim, e ela gostava muito de falar comigo sobre isso, né, de falar desses cruzamentos, dessa mestiçagem que é a gente, enfim, daí surgiu essa ideia do poema, entende? Que poema, o que um poeta diria para sua filha? Então, claro que aqui não é tudo, mas é alguma coisa já, essa ideia do que ela precisa viver a vida dela, né? Ela precisa crescer e construir a própria renda, e se o marido vier, tá ok, se não vier, também tá ok, entende? Então, é nesse sentido aqui, desse poema da Carta à Filha, tá? O outro livro é a minha tese, que, inclusive, eu gostei muito do tema de vocês, porque fala de espaço e tempo, e são 2 categorias que eu utilizo na minha tese, além da forma e da experiência, quer dizer, esse tempo e espaço na forma e na experiência, né? Mas essa tese, ela chama-se Martelo e Flor, Horizonte da Forma e da Experiência na Poesia Brasileira Contemporânea. Infelizmente, não foi possível lançar na UFMA, porque, apesar de ter sido publicado pela UFMA, a editora foi justamente a EDUFMA, tá? Mas não foi possível pela quantidade de livros, que foi muito pequena, foram só 100 exemplares, infelizmente. A gente ficou de pensar em rodar mais depois, para poder haver esse lançamento nas universidades, mas ainda não foi possível. Veio a pandemia e tudo, esse livro é de 2018, né? Mas depois
não pode acontecer, talvez no futuro, tá? Mas é um livro muito significativo na minha vida e que eu acho que também é muito significativo para o estudo da poesia brasileira contemporânea, tá? Não é porque é uma questão de que eu sou o próprio autor, não, mas eu acho que, assim, aqui eu quis levantar instrumentações para a abordagem da poesia contemporânea que nem sempre existe numa literatura teórica, acadêmica, certo? E que, às vezes, é preciso a gente buscar os próprios instrumentos. Então, é nesse sentido que eu acho que ela não só aborda, eu coloquei aqui 5 horizontes, 5 possibilidades, 5 grandes feixes da poesia contemporânea, mas também, inclusive, Salgado Maranhão é estudado aqui, tá? Mas também essa ideia de que possibilite o estudo dessa poesia, quer dizer, que dê instrumentação também, um tanto quanto teórica para o estudo disso, trabalhando a partir dessas 4 categorias, tá? O meu outro livro foi Serzi. Esse foi dos meus 50 anos, ele já é uma reunião, tem poemas inéditos, mas também é uma reunião. Dina, ainda tenho algum tempo para ler algum poema? Como é que é? Tem 2 minutos só para fazer a leitura no poema. Tá certo. Então, eu vou fechar aqui com um poema, tá? Esse poema, ele foi trabalhado a partir de signos que não são exatamente palavras, mas são 10 poemas que eu chamei de Bestiário da Terra e do Céu. Como vocês podem ver, eu trabalhei a partir de signos, tá? O que isso poderia suscitar em mim? Então, o primeiro é esse aqui. Muito edificante o provérbio que uma andorinha só não faz verão. No entanto, assim se menospreza o valor do sol, que sozinho se esforça e abençoa a mudança, com suas tempestades de luz. Pendurar-se no pânico à espera do outro, ou na modorra, ao bel sabor do que cresce sob as unhas, é como fazer um ninho em uma igreja e alegrar-se, porque, coração puro ou impuro, o seu voo será banhado com o dourado dos céus. Tá? Então, é esse poema, tá? De Bestiário da Terra e do Céu, do livro Serzi. Okay? E o último foi o Homenagem, que é um projeto em trilíngue, um projeto meu com Sebastião Ribeiro, tá? Nós traduzimos, eu traduzi alguns poemas meus para o francês, quer dizer, fiz a versão, né, de poemas para o francês, e ele fez uma versão em inglês. Aí surgiu uma pergunta ali, mas homenagem não é a 3? Claro, porque são 3 línguas, então a gente deu um drible no leitor. Na verdade, é homenagem por causa do trilíngue. Aí a gente ficou pensando, mas Sebastião, que título que a gente dá? Aí, como tem a ideia do francês, né, e tudo, que o homenagem é uma palavra também que circula nesses países, tanto no inglês quanto no francês e no português, a partir do francês, né, claro. Então, nós demos esse nome, homenagem das 3 línguas, tá, gente? Então, assim, algumas pessoas já perguntaram, mas por que homenagem? São só 2 pessoas e tudo, e como homenagem a Troá, então, o Troá aí é das 3 línguas. Esse entrelaçamento que nós fizemos aí do português, inglês e francês, um projeto aí que a gente vai estar trabalhando divulgação dele, já a partir de agora, tá ok? Então, é isso, gente. Muito obrigado. Fico muito feliz de poder explanar isso, falar um pouco de tudo isso. São muitas coisas, tá, para falar, mas eu fico muito feliz de poder explanar isso, de poder compartilhar essa experiência minha com vocês. Estou vendo aqui vários poetas, né, de Leci, Neurivan, o Irandi. Então, assim, muita gente, né, aqui, amigos também, que são também amigos da poesia, que estão aqui compartilhando esse momento com a gente, comigo e com Luísa, tá?
a Luísa Cantanhede. Então, gente, muito prazer. Eu nem falei das parcerias aí, das histórias com a Luísa Cantanhede, né? Lá por Caxias, né? Então, assim, essa é a nossa vida, né? Esse é o nosso trabalho, tá? O trabalho que nós intentamos fazer na parte da literatura, tanto na questão da poesia, no caminho da poesia, como no caminho teórico. Como Heidegger poderia dizer, né? No caminho da linguagem. É isso aí. Obrigado. Muito bem, Antônio Ailton, né? Uma delícia estar ouvindo você recitar os seus próprios poemas, até porque quem te conhece desde a época da graduação sabe que você sempre declamou muito bem, seja poesia maranhense, brasileira, portuguesa e, sobretudo, a francesa, né? Você declamava e declama ainda como ninguém a poesia. Um excelente declamador, além de grande poeta. Então, você declamando, a poesia entra no nosso peito com um sabor diferente, né? Não é a mesma coisa que eu pegar esse livro e ler. Então, por isso que a gente precisa fazer pelo menos um pequeno documentário para disponibilizar no YouTube, que você recitando, né? Que aí vai ser, enfim, uma delícia de ouvir. Muito obrigado mesmo. Obrigado, obrigado. E agora nós passamos, então, a uma poetisa que só não ama quem não conhece. Né? Quem conhece, ama de paixão, que é a Luísa Cantanhede. Né? A gente teve uma oportunidade única, né, de ouvir a poeta falar sobre a sua produção alguns meses atrás e praticamente todo mundo ficou de boca aberta, né, vendo a sua produção toda. E a Luísa Cantanhede, que tem hoje vivido mais no Piauí, é maranhense de Santo Inês, né, e possui uma formação ligada aos números, mas, ao mesmo tempo, desde criança, aprendeu a extrair da própria terra o fruto e a inspiração para a sua poesia. Tá? Ela é membro fundador da Academia Piauiense de Poesia, é membro da Academia Poética Brasileira, é membro da Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil, tá? E tem poemas publicados em várias antologias nacionais e internacionais. E publicou pela editora Penalux os livros de poesia Palafitas, em 2016, Amanhã Seria uma Flor Insana, em 2018, e Pequeno Ensaio Amoroso, em 2019. Tá? E já recebeu muitos prêmios, recebeu menção honrosa no prêmio Agar Dobal, da Academia Piauiense de Letras, e menção honrosa no prêmio Vicente de Carvalho 2018 e no prêmio Álvares de Azevedo 2019 da União Brasileira de Escritores. Tá? E recebeu em Pernambuco o prêmio Destaque Nordeste, categoria Poesia. E tem poemas traduzidos, inclusive, para o italiano e para o espanhol. Então, Luísa Cantanhede, a sala é sua. Tá? Vejam, senhores, a poesia está nascendo. Ela está nos olhos das crianças famintas, mas é também o pão de cada dia. E este não saber para onde ir. Sim, senhores, porque o mundo geme. Saudações a todos. Parabéns ao Antônio Ailton, aos palestrantes. Estar neste evento me deixa muito honrada, porque já me sinto na historiografia da rica escola maranhense. Então, é um orgulho imenso fazer parte desse panteão da poesia contemporânea feita no Maranhão. Sou Luísa Cantanhede, filha de lavradores, uma poeta apaixonada pelas minhas raízes, que foi onde eu extraí elementos para compor
as minhas estruturas poéticas. Moro aqui no Piauí há muito tempo, né? Um estado que me adotou, e tenho esse privilégio de ter esses 2 estados como referência. Tenho 3 livros lançados, o Palafitas, que aqui está, né? Não sei se dá para vocês verem. Usando uma expressão da grande escritora Conceição Evaristo, é um livro de escrevivências, né? Eu diria que o Palafitas é a poética do real. Foi o que eu vi, o que eu vivi, e que transmutei para a linguagem poética. Tem 3 livros, aliás, 3 poemas do Palafitas, que eu digo que é o meu RG poético. O primeiro é da voz. Tão rústica é a minha palavra, não tem a fineza daqueles que passeiam pela boca da erudição. A minha palavra é a da roça, da enxada circundando a poeira aos pés da cinza, meu vocábulo de pedra dizendo desvão. O outro é a cabaça. Sou essa terra de chão batido, esse sertão da língua de cinza, a fome alada, o carcará. Sou esse deserto de poeiras longínquas, sou água na cabaça, o arame farpado, cercando o latifúndio de sol e estrada. Sou este fruto no avesso da terra plantada. E em seguida vem o poema Treinamento, um poema que me deu, assim, me dá um orgulho imenso de tê-lo escrito, porque é uma síntese um pouco da minha história, um pouco do social, fala um pouco da quebradeira de coco. Então é assim, na barriga da minha mãe, eu andava pelos babaçoais do Maranhão. Não conhecia ainda a função do machado, o coco aberto e ferido. Depois conheci a fome e a lâmina. Então, o Palafitas eu publiquei em 2016, né? Eu já vinha postando os meus poemas, né? O que eu produzia na rede social, né? E em 2015 houve um evento aqui em Teresina, né? Onde foi a primeira vez que eu estive em contato assim logo com os poetas piauienses, porque o meu book, né? O meu front, é o Maranhão, mas eles me acolheram muito bem, né? E foi então que o poeta Nathan Souza pediu que eu apresentasse os meus poemas a ele. Eu apresentei, ele indicou para a editora Penalux e foi aprovado. Então, o livro saiu em 2016, já com menção honrosa pela Academia Piauiense de Letras, no centenário do poeta Gadobal, o que me deixou muito feliz. Então, Palafitas é a poética do real, né? No Palafitas está o grito dos negros nos canaviais, das lavadeiras de roupa, das quebradeiras de coco, né? Eu usei o tema bucólico, né, como tema, mas tem também, como pano de fundo, tem um tema, o tema bucólico tem muito, né, mas também tem esse grito urbano,
que é onde eu quero que a minha poética também seja ouvida, né? Os excluídos, os menos favorecidos, né? Então, dentro dessa temática mais urbana, nós temos aqui um instante, deixa eu procurar ele aqui. Só um momento. Múltiplo de 5. Não são apenas as 5 chagas de Cristo. Tem o crack, seus zumbis, a bola da vez, tem o cheque na boca do mundo, tem o tempo que não passa. Em seguida, tem transgressões, que eu sempre também procurei dar uma liberdade à minha forma, à minha maneira de produção, de produzir, né? Aos que entornam seus copos de cachaça e mijam no chão da gruta, minhas reverências. Também sou feita dessas coragens. Então, o Palafitas é a minha carta de apresentação, né? É o meu cartão de visitas. E eu quis dar mesmo eu quis dar esse testemunho, né? Do que eu vivi ali com minha mãe, lavando roupa, quebrando coco, meu pai na roça, tapando casas de taipas. Então, são esses os elementos principais da minha poesia. Que tem o poema carro-chefe do Palafitas, que diz assim: não sei versar para a realeza, gosto mesmo é de rimar com os vassalos, sentar-me com palavras que se arrastam pelo chão, que caminham de pés descalços, que reside nos guetos, grita nas entrelinhas, que fica subtendida. Minha palavra é de coisa vivida. E como a poesia ela nos dá várias possibilidades, não podemos deixar de ser irônica, às vezes, para suportar o que fazem com a gente, as feridas que fazem com a gente, né? Então, ainda do Palafitas, tem o poema Natimorto. Vai, meu poema natimorto, ainda que lhe arranque as vestes e o seu cordão umbilical, não se entregue. Fale dos homens vazios, do silêncio dos injustiçados, do grito dos excluídos, da fome dos desvalidos. Leve consigo a fé dos que professam amor, dos que lutam bravamente e resistem aos infortúnios. Vai, latimorto, ressuscite, grite, prossiga. É lá onde não temos coragem de ir que encontramos a força para tocar o barco, a valsa, o burro. Vai, meu poema, porque é nos ombros que a palavra trepa. Em seguida, nós publicamos o Amanhã Seria uma Flor Insana, né? Que muitos dizem ser um título instigante, mas que eu até explico, né? Não tem muita explicação, mas a gente explica. Eu acredito que é porque eu tenha muitas sementes espalhadas, né? Sementes poéticas, e que depois eu sigo em busca delas. Por isso, o título Amanhã Seria uma Flor Insana, né? Como a poesia nos sugere em sentidos múltiplos, né? Sugere incerteza também. Eu quis dar essa liberdade neste livro que só os loucos têm. Aos loucos tudo é permitido e tudo é perdoado, né?
Por isso, eu me senti com a liberdade de escrever este poema, que ele leva tem um pouco dessa liberdade. Eu vou só procurar ele aqui. Era para mim ter marcado, mas encontrei. Diásporas. A santa que se foi de mim levou todos os meus pecados, os meus cuidados, a extrema unção, a roupa engomada, a Bíblia sagrada. A santa que se foi de mim deixou os tumultos, a boca seca, a semente, os rasgos do tempo, as serpentes. A santa que se foi de mim levou os ritos, os gritos, as mãos cristãs. A santa foi, deixou em mim o dom de farejar coisas miúdas. Ainda Amanhã seria uma foiçana, tem nascente, né? Que diz: não é na cena de Almodóvar que habito, estou no intervalo do que brota, neste exílio de rotas e precipício. A fome, os pés, a seca nos olhos, o sol recheado nas mãos, a fé no piso milenar da terra, do risco, do cisco, da lavoura, da folha, de toda agonia, brota a minha poesia. Então, esse livro, ele vem num tom mais subjetivo, mais confessional, e também com esta liberdade que só a loucura nos dá, né? Nós temos um outro livro, ou um outro poema aqui, perdão, que é Despetalada, que, inclusive, eu estava aqui no Salão do Livro do Piauí, no Salip, e quando o professor Romero me chamou, né, ele me chamou assim, que venha para cá a despetalada, né? Então, esse poema diz o seguinte: há tempos que deixei de florir o que querem de mim. Cultivo meu passo trôpego, a confissão do espinho e essa rosa confusa mudando o caminho. Então, mas ele também tem as coisas. Estou vendo aí a disputa, né? Tá bom, eu sou metade, metade. Ele também tem uma parte mais lírica, né? mais mansa. Inclusive, foi um dos poemas que o Salgado Maranhão gosta muito, né? Que é Himalaia. Quando ele leu esse poema, ele costuma dizer que a poesia gosta da gente. Ele disse: Luiz, a poesia gosta muito de você. Então, Himalaia é assim: os dias perdidos foram tirando de mim a habilidade para encontrar a paz. Mas resiste o olhar quieto das paredes e essa asa silenciosa de quem faz ninho nos desfiladeiros. Obrigado, mestre Ricardo Leão. Agora vamos aqui para O Pequeno Ensaio Amoroso, que é o meu livro mais recente. Capa de Joel do Mara, né? Também é bom frisar que meus livros foram todos publicados pela editora Penalux, né? Então, no Pequeno Ensaio Amoroso, a gente vai encontrar o amor no subsolo, né? Como bem diz o poeta Paulo Rodrigues, meu poeta irmão, que fez a apresentação, ele diz que aqui não se vai encontrar o amor dos românticos,
o amor embriagado dos embriagados, aqui vai se encontrar o amor no subsolo. O Pequeno Ensaio Amoroso foi um livro que me serviu de escafandro, né? Me serviu de ar. Hoje já tem, não é metáfora, né? Hoje nós estamos sem ar, nós estamos sufocados pela questão política, pela questão sanitária, por tudo que estão fazendo com nós. Então, o Pequeno Ensaio Amoroso, ele me serviu de válvula de escape num momento muito delicado da minha vida, que eu faço questão de frisar sempre. Eu sou uma poeta realmente apaixonada pelas minhas origens, tenho os meus pais como o maior exemplo, né? São os meus ídolos, pais que não sabiam ler, mas para mim foram a universidade viva em valores, né? Eu cresci numa casa que não tinha livros, até pela a parca condição financeira. Fui uma pessoa que estudou, que não tinha, às vezes, nem caderno. Isso não é para me fazer de vítima, é só para dizer que louvo e sou devota do esforço dos meus pais, que se estou aqui, devo muito, ou quase tudo a eles, né? Então, o Pequeno Ensaio Amoroso foi escrito no momento em que minha mãe, já há muito tempo acamada, piorou. E eu comecei o Pequeno Ensaio Amoroso, ela já vivia acamada, claro. Eu comecei ele num momento bem normal, né? Vamos supor, vamos dizer assim. E em seguida, e terminei ele já de uma outra forma, já ela no hospital, né? Lutando pela vida, já se alimentando por sonda, num momento muito delicado. Então, eu sentava ali do lado dela, né? E escrevia esse livro. Então, este livro ele foi escrito, a segunda parte dele, ele foi escrita nas enfermarias dos hospitais, né? Desse hospital. Então, ele é dividido em 4 partes, né? Que eu vou ler um poema de cada sessão. Então, só para concluir, ele foi escrito neste momento e me serviu de válvula. Então, o Pequeno Ensaio Amoroso, ele expande a falta, né, a ausência, como elemento principal. Aquilo que me fazia falta era o que me completava no momento que eu estava escrevendo este livro, né? Então, da seção Ferida, o poema que abre o livro é esse. Por dentro, os girassóis. Vou para dentro e fecho as janelas. Amanhã acenderei o candeeiro. Permanece o silêncio que nada pergunta e nunca se espanta. Acolherei todos os girassóis que não se despediram de mim. Este é o poema da primeira sessão, Ferida, né? Eu também vou ler mais um, que eu gosto muito desse poema, né? Do que ainda pulsa. Só o velho retrato me faz chorar no descampado da memória. Tinha risos, tinha rosas, o amor com os olhos embrulhados de ternura e uma porta aberta. Então, vocês observam que este livro, ele é feito de ausências, né? De falta, e que me completava, né? Aí vem a segunda sessão, a geografia esquecida.
o livro que abre, eles são poemas curtinhos, eu posso ler até uns 3 ou mais para vocês. O livro que abre a seção Geografia Esquecida é Polônia. Preciso comportar no peito os escombros de uma vida inteira. E depois vem Bagagem Vazia. Recolher os fardos não é fácil. Não é fácil preencher as ausências, se a vida já solicitou as bagagens. Render-se ao novo caminho ou à solidão do quarto escuro. Há quem creia que um remendo na alma é melhor que o amor desenhado na penumbra. Em seguida vem Casa de Palha. As cidades se repetem nos mesmos subúrbios, esconde seus vícios num relicário sagrado. Aí vem a seção Somente a Boca. Eu já dou uma nuance mais social, mais de protesto, né? E o livro, o meu poema que abre essa sessão é Se Não Morro, Falo. Vim depois os desprovidos catar o que ainda existe neste chão improvável. Retiremos os olhos suicidas, preguemos a revolução, dancemos sobre a lâmina cega. Se não morro, falo. E depois veio também nesta sessão, deixa-me ver, Semáforo. Esse nó atravessado na garganta, gritando, não coma, não beba, tanto faz a fome ou a sede, a dor vem sempre sozinha. Ainda desta sessão, tem este poema também, que foi num momento que eu me senti bem sufocada, né? E tem horas que quando a gente vê que a gente está assim, sufocada, triste, angustiada, e de repente tem pessoas que pensam que está tudo bem com a gente, né? E houve uma situação que me saiu este poema. Você não sabe. Você não sabe o que se passa aqui dentro. O mistério atraindo o infalível martírio. Não queira saber o que se passa aqui dentro. É bem maior que a estrada para o interminável delírio. Os brejos, as ladeiras já não são os mesmos. Só o sertão e o homem. Daí vem a última sessão, que é o destino das cicatrizes, né? E o que abre esta sessão é de portas fechadas. Reconheço em meus olhos a casa indefinidamente fechada. Quantas se foram de mim e nunca mais voltaram? Toca em silêncio a mobília suja, a mesa encardida, e o tempo a escapar pela janela a revelia da solidão. Ainda tenho em mim o que reconhece e abraça essa palavra recomposta pela saudade. E como não poderia deixar de ser, nós estamos num momento muito emblemático, né? E
comemora-se o Dia da Mulher, né? Eu não sou muito chegada a essas datas assim, não, mas eu vou ler. Eu acho que nós somos de todos os dias, né? E esse também foi um poema que fiz para me desengasgar, né? Eu soube aqui pelas notícias na época de um feminicídio, como tantos outros, né? E eu fiz este poema aqui, um poema quase. Não fosse esse gosto de chumbo derretido na boca, a mão estendida, humilhada e com fome. Não fosse esse chão duro de roer, não fosse esse chão duro, os ossos duros de roer, não fosse o corpo das Marielles, Camilas, Aretas, Emílies, das Tânias, Dandaras, Marias, não fosse a miséria no mapa dos continentes, não fosse esse grito preso, essa indignação, essa impotência, o silêncio que asfixia, eu diria que isto é quase um poema. E, por fim, dois poemas que fecham essa sessão, né? Que é Bálsamo e Ferida. Como esquecer o abraço que acolhia os meus destroços, estancando sangue, germinando em minha pele. Como esquecer tuas mãos calejadas de quietude, feito bálsamo, sacralizando as cicatrizes em meu peito. Volta, ensina-me a terna oração de toda ferida. E o poema que fecha o livro Pequeno Ensaio Amoroso, que foi em memória da minha mãe, é o poema Maria Antônia, que é o nome dela, de título Maria Antônia. Mãe, é a tua asa calada que me orienta o voo. Então, meus queridos, este é um pouco da minha produção, né? Mas é só um pouco, porque, como indica o título do meu livro, Amanhã Serei uma Flor Insana, eu continuo essa busca insana, né? E me sinto presenteada pelo universo de ter sido escolhida pela poesia para trabalhar com o que nos encanta, o que nos inquieta, o que nos angustia. Então, eu agradeço a todos, né? E me sinto honrada de estar aqui, me sinto honrada de fazer parte dessa escola, essa rica escola maranhense. E muito obrigado pelo convite, professor Dino, professor José Neres, Linda, e um abraço para os meus amigos que estão todos aí. Se quiserem fazer alguma pergunta, eu estou às ordens. Muito obrigado. Muito bem, poeta Luísa Cantanhede, né? Você nos mostra um mergulho nessa arte poética impressionante, né? Como diz o Ricardo, a gente vai às lágrimas, né? Vendo essas questões todas, né? Isso mostra, né, que o Maranhão, no século XXI, continua ainda com uma produção, com um celeiro de poesia, né? Muito bom mesmo, muito obrigado.